Olá, pessoal! Estamos aqui hoje em mais um Papo Saúde 360. Eu sou Roberta Rainer, médica, ginecologista e obstetra, e hoje eu tô com a doutora Carla Nogueira. Gente, a gente estava aqui nos bastidores falando sobre o que ela ia trazer e eu tô muito feliz com esse papo cheio de informação para a mulherada que tá lá em cima. Carla, antes de tudo, obrigada. Eu queria que você se apresentasse. Eu que agradeço. Meu nome é Carla Nogueira, então eu sou médica, dermatologista. Sou originalmente de Teresópolis, né, mas estou no Rio há bastante tempo. E trabalho, minha especialidade é dermato, mas eu trabalho tanto com a parte da pele, mas me especializei na parte capilar. Então, meu carro-chefe aí de tratamento geralmente é essa parte de medicina capilar. Foi fácil escolher pela faculdade de medicina? Olha, medicina, eu tenho médicos na família, né? Eu tenho duas tias por parte, irmãs do meu pai. Uma é pediatra e a outra fez neurocirurgia, que é uma coisa Uau! super difícil. Abandonou a neurocirurgia para fazer patologia, mas ama, tá? Sim, Se seguiu o sonho encontrou dela. na patologia, enfim. Tá super feliz aí. E elas que te deram esse norte para você ir para dermatologia? Na verdade, a irmã mais nova do meu pai, que fez neurocirurgia e depois patologia, ela regula quase que idade comigo, sendo da minha geração, né? E aí ela, acho que 4 anos mais velha, uma coisa assim. Então, quando ela estava na faculdade, eu estava no 2º grau. Então, eu entrava, assim, eu ia para casa do meu avô, eu via aqueles livros de anatomia e tal, e eu sempre falava, poxa, legal isso, hein? Eu falo sempre que eu me apaixonei por uma artéria basilar do cérebro, assim, que eu achava legal, que era uma coisa assim. E aí ela falava, vou te levar no anatômico da faculdade e tal. Que importante ter uma tia tão inspiradora fazendo parte da sua vida, né? Pois é, eu já era assim, a gente já sempre foi muito conectada, a gente se dava super bem. Saía para a noite grunge de Teresópolis, que era uma coisa meio assim, só tinha frio, né? Barzinho e umas coisinhas de música de rock que a gente gostava na época. E aí, como a gente sempre gostou de rock, assim, não sei se eu gostava porque ela gostava também, porque ela sempre foi muito próxima de mim. E aí, numa dessas dela me levar na faculdade, eu falei, acho que eu vou fazer medicina, né? É legal e tal, assim. Eu tenho essa tia tão maneira, inspiradora que faz, eu olho sério, ela e vejo assim, essa potência. Eu nem sei se ela tem ideia de como ela influenciou, assim, positivamente para mim nessa questão da medicina. Mas essa história da medicina não foi tão rápida assim, né? Eu entrei na faculdade de medicina no 3º ano, né? Entendi. Infelizmente. Você perseguiu seu sonho. Eu terminei o 2º grau, aí não passei, né? Como várias pessoas aí que fazem vestibular. Sim. Aí eu fiz 1 ano de cursinho, aí nesse 1 ano de cursinho eu era muito amiga das pessoas, sabe? E aí nessa coisa de 1 ano de cursinho eu acabei também não passando. Entendi. Você estava lá para fazer amigos, afinal, só se vive uma vez. Exato. Aí eu acabei entrando pro odonto. E era uma coisa assim que eu nunca imaginei. É engraçado que minha mãe trabalhou com dentista 35 anos. Então eu fui criada praticamente vendo muita coisa de consultório odontológico. Mas aí acabou que quando eu fui fazer odonto, eu falei, meu Deus, vamos lá, né? Primeiro período deve ser parecido com medicina, tá de boa. Quando terminou... A artéria basilar ia estar lá. Ia estar lá, faz parte, né? Pelo menos a neuroanatomia ia estar lá. E aí, no primeiro semestre, eu falei assim, cara, eu não quero pro 2º semestre, não. Foi começando a acabar o semestre, eu fui falando assim, nossa, não quero fazer odonto, não quero. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero fazer vestibular de novo. Aí ela, meu Deus, você tinha optado por odonto, não sei o quê. Eu falei, cara, mas eu só optei porque, assim, foi meio pressionada, sabe? Pelo meu pai e tal. Aí... Eu tô vendo a minha tia tá indo pra faculdade ainda, eu continuo vendo os livros dela. Na verdade, assim, eu virei uma aluna nerd no odonto. Eu comecei a decorar como eu nunca decorei antes. Eu sabia estudar. Eu aprendi a estudar no odonto. Então, assim, eu acho que eu nunca olho... Foi super foi maravilhoso, né? muito bom. Então, pra mim, foi assim... Se eu não tivesse feito um período de odonto, eu não teria passado pra medicina. Você vê isso agora, você ressignificou isso, né? Viu o real sentido de ter parado ali naquele lugar. Exatamente. E sim, fiquei com meus amigos de odonto pro resto da faculdade, porque era no mesmo lugar, né? Eu fiz vestibular, passei, graças a Deus, pra felicidade geral da família, né? E aí eu consegui aí
Começar a medicina. Exato. E ficar no que eu realmente acho que tinha uma vocação, assim, tinha um chamado real, né? Um chamado. Às vezes é isso, né? O chamado. Tem coisa que a gente não consegue explicar muito, mas é o sentido que leva tudo para aquilo, né? E a dermato foi assim também? Dermato foi parecido, porque eu fiz faculdade em Teresópolis, né? Então eu estava em casa. Quando eu passei por dermato, eu meio que me apaixonei durante a faculdade. Eu me apaixonei, assim... Eu falo que eu era médica, que eu era apaixonada por pereba, né? Porque na dermato da faculdade, gente, pelo menos na minha época, não tinha nada de estética que a gente vê hoje, nada. Acho que é só depois ainda. Né? Eu terminei a faculdade em 2008, não sei que você. Na época... 2011. Na época, eu não sei, eu não me lembro de ter... Assim, o que era estético era tratar acne. Não, e a gente estudava câncer. Sim. Né? E assim, o que era mais estético, tomar Roacutan pra pele ficar lisa com acne. Cuidados com o sol, acne, era muito essa coisa mesmo, acne. Então, e a coisa do protetor solar, né? Que eu acho que começou a ficar mais falado naquela época. Então, eu me apaixonei mesmo, eu acho que eu me apaixonei muito, eu acho muito isso, pelo meu professor, sabe? Pela forma com que ele era apaixonado por dermatologia. Ele era incrivelmente apaixonado por dermato. Você se inspira muito nas pessoas, né? Pelo jeito. Eu acho que sim. Eu acho que eu tenho uma admiração, assim, quando eu vejo alguém que faz uma coisa com muita paixão, eu falo assim, poxa, essa pessoa aqui, eu quero viver essa vida. Eu quero parar para dar uma olhada, sabe? Legal. Merece minha atenção, de alguma forma. Então, ele era um cara, assim... Ele ensinava dermato de uma forma que eu nunca tinha visto outros professores ensinarem, assim. Eu tive outros professores inspiradores, né? Tive professor, por exemplo, eu fui monitora de anatomia porque eu achava incrível a forma como os professores falavam de anatomia, que era um troço extremamente chato, muito decoreba e tal. Mas falavam com tanta... Ai, nossa, que coisa incrível. E eu falei, cara, acho que eu vou fazer monitoria de anatomia, sabe? Eu achei até que eu fosse seguir para uma área cirúrgica, né? Porque fiz monitoria de anatomia. Sim. Mas não, acabou que... Mas tem pequenas cirurgias em dermato. Sim. Hoje em dia eu faço, né? Hoje em dia eu tô trabalhando com isso. Eu trabalho com transplante capilar. E como é que foi chegar no transplante capilar? Foi um de salto, perebas né? para transplante capilar. Eu quis fazer dermato, né? Passando por dermato lá pelo 6º período e não tinha dermato em Teresópolis. Então eu vim para o Rio. Vim para o Rio pensando em fazer residência e tal, só que eu vim meio que me sustentando, né? Então, inicialmente, aquela ideia da residência foi por terra. E aí eu falei, não, vou fazer uma pós-graduação. E aí foi o que eu fiz. Eu fiz uma pós-graduação em dermato. E logo depois que eu terminei em 2013, eu comecei a trabalhar. Trabalhei para plano de saúde, fiquei trabalhando quase 8 anos na Amil. Só parei, na verdade, porque acho que foi na época da pandemia, sabe? Os consultórios começaram a diminuir o movimento e tal. A unidade que eu trabalhava fechou e queriam me mandar para um outro bairro que eu ia demorar 2 horas para chegar em casa. Eu falei, olha, melhor ficar infelizmente, eu gosto muito daqui, mas não dá. Então, acabou que não deu para eu ficar. E aí, eu, enfim, continuei trabalhando, né? Consultório particular, clínicas populares, assim. E sempre botava meus currículos, né? Para, sei lá, vai que tem alguma coisa interessante acontecendo, né? Eu ainda estava trabalhando de plano de saúde, né? Na Amil, quando me chamaram para uma entrevista numa clínica de transplante capilar. E aí, quando eu cheguei lá, me informaram que era uma clínica de transplante, né? Que estavam recrutando dermatologistas para ficar lá, né? Para aprender sobre o transplante e começar a executar e ficar em sala, enfim. E aí, eu meio que assim, sem entender nada, falei, olha, eu trato cabelo, faz parte da dermatologia, né? Gosto muito, tenho muito paciente de cabelo, porque eu sempre falo assim, paciente de cabelo é um paciente que vai e volta, né? De como a gente trata, ele acha que tá bom, daqui a pouco ele volta. Então, eu tinha pacientes bastante tempo ali acompanhando comigo, fazendo tratamento. Falei, legal, vou ficar. Eu lembro que eu entrei no início de março e lá pro final de março, não me lembro, veio a pandemia. Caramba. E aí, a gente ficou naquela insegurança de, falei, sei lá, será que vai rolar mesmo? Pô, acabei de entrar, já chegou a pandemia. E aí... bombou,
né? Bombou muito essa parte de cabelo. Por quê? Porque o pessoal ficava em casa. Agora dá pra eu cuidar disso, que sempre me incomodou. Agora dá pra fazer um transplante e ninguém saber. Ah, legal. Né? Agora dá pra fazer um tratamento capilar e ficar quietinho aqui na minha, que ninguém vai saber que isso aqui me incomoda. Vão achar que eu achei o produto certo pra esfregar no couro cabeludo e voltou a nascer. Eu tenho um paciente americano que ele veio de lá fazer o transplante. A namorada dele é brasileira, a esposa, enfim. Ele ficou um tempo aqui, acho que 1 mês, e ele voltou pra lá e ninguém nunca soube que ele fez o transplante. Ele disse que ele tratou um problema capilar aqui. Uma situação, descobri no Brasil. Exatamente. Não, encontrei lá uns médicos que trataram o meu problema capilar e deu tudo certo. É muito engraçado isso. Mas enfim, aí deu certo, né? Porque veio a pandemia, você achando que o negócio não vai funcionar, e aí foi muito legal, porque expandiu. Né? Não só funcionou ali, mas expandiu bastante. Então, foi aí que eu falei assim, cara, eu gosto muito disso. Eu preciso me especializar mais. Não basta só o que eu aprendi ali nos meus anos de dermato. Sim. E aí, eu fui fazer especialização em tricologia clínica para eu pegar lá aqueles casos mais complicados da parte capilar e saber resolver, né? E também comecei a pensar, e no meio desse caminho aí eu fiz nutrologia, mas daqui a pouco eu e pensar como que eu poderia, assim, atender melhor um paciente que está com queixa capilar. Então, eu fui fazer uma especialização também logo depois, né? Recente, foi no ano passado, estava grávida, eu me meti a fazer outra especialização. Eu já ia perguntar isso. Eu sei que você tem uma filha, era a próxima pergunta engatilhada. Assim, você fez isso tudo, ainda conseguiu constituir família, namorou, casou, teve filho, fez tudo. Então, eu fiz esse curso, que é um curso de uma médica que é super conceituada nessa área de tricologia, que é a doutora Priscila Barreto. E ela abriu como se fosse uma pós-graduação, né? Eu já estou no 2º ano, então quem fez mais de 1 ano, a gente vai acabar evoluindo para um diploma de pós-graduação. Vai ser bem legal isso. Que chama raciocínio clínico em tricologia, né? É aquela parte assim que você olha e você vê o que está abaixo do sintoma. Entendi. Deixa de ser uma coisa mecânica, implantar o cabelo e realmente não é nem só a parte do transplante, porque o transplante é o que eu falo, assim, o transplante é quando chegou num ponto que a gente não consegue mais resolver, que realmente é alopecia neurogenética, que é a indicação principal, né? Mas existe um leque de problemas que fazem cair cabelos e que não tem indicação de transplante, que eu tenho que saber informar para o paciente, que eu tenho que saber manejar. Então você também contraindica às vezes. Sim, infelizmente. Essa parte deve ser bem dura, foi ontem, anteontem, não me lembro, eu contraindiquei. Não, assim, não bati o martelo, porque eu expliquei para o paciente que era preciso a gente fazer uma biópsia para bater o martelo do diagnóstico dele. Mas era um paciente com vitiligo extenso já, no couro cabeludo, no rosto todo, nos braços, pescoço. Ele usava uma prótese capilar. Sim. Mas eu nitidamente vi que ele tinha uma retração lateral e faltava pelo na sobrancelha. Na hora eu pensei, ele tem uma alopecia cicatricial. Ele queria fazer transplante de barba para tapar o vitiligo dele. Aí eu falei, amigo, olha só, grandes chances de você ter uma alopecia cicatricial, porque você tem falha no seu supercílio, você tem uma retração aqui, mesmo com a prótese, eu tô vendo que você tem uma retração da linha de implantação do cabelo. Então, a gente precisa ter certeza de que você não tem nenhum processo inflamatório. Porque, do contrário, a gente faz o transplante e você pode ter o risco de cair esse cabelo. Aí não é uma notícia que é boa de dar, mas eu prefiro dar essa notícia antes do que depois. Do que falar, olha, seu cabelo caiu porque você tem um problema inflamatório, né? Sim, então, muitas vezes a gente contraindica, né? Não é só assim, vim fazer o transplante, toma aqui, vamos fazer. Vamos embora, né? Infelizmente, a gente tem que fazer a avaliação. Sim. Não é para todo mundo, gente. Então, não esperem esse ponto. Vou esperar cair tudo e vou lá e faço o transplante, né? Acompanha. E assim, a minha ideia é, com o tempo, eu ficar mais na parte clínica do que na parte cirúrgica mesmo. Porque eu acredito, como eu quero ter mais filhos, né? A gente já vai chegar lá e tal, essa parte.
eu acredito que para mim, nessa parte clínica, vai ser mais interessante eu me manter ao longo prazo do que na cirúrgica. Então, claro que quando tiver um paciente que necessite e tal, né? Eu trabalho numa grande empresa de transplante capilar. Não é minha a empresa, mas eu presto serviços e eles são muito bons, né? No pós-transplante, no acolhimento do paciente. Então, isso é algo que... Você quer, a partir de agora, encaminhar os pacientes para lá? Não é só isso, assim, eu ainda continuo trabalhando lá, eu tô lá a maior parte do tempo, né? Mas eu trabalho também numa empresa que é de lá, né? Que numa filial deles, que não tem transplante. Sim. Então, eu tô acostumada com esse dia a dia que eu faço outros procedimentos, outras coisas relacionadas com cabelo, que também não tem nada a ver com transplante. E com ótimos resultados, porque assim, a maioria das mulheres, por exemplo, não tem indicação de transplante, né? Sim. E é o público que tem mais problema capilar. Sim. Então... Falando em mulher, em problema, estratégia de vida, vamos voltar aqui então. Aí você tá fazendo toda uma estratégia de vida porque você quer ter uma família grande. Isso. Né? Agora você só tem uma filha. Tenho uma fofura, Maria Clara. Qual a idade dela agora? Hoje ela fez 11 meses. Uau! Demanda muita atenção. Ela fica com a minha mãe, mas assim, já não está dando mais. A gente vai ter que já, né, contratar alguém para ajudar. Quando ela estiver andando, eu já falei assim, quando ela estiver andando, que aquele bebê não anda, corre, já não dá mais para minha mãe ficar com ela. Entendi. Porque minha mãe tem mais de 70. Uau, já também. Não Uau! dá. Já não dá pra... Enquanto ela tá assim, fica no tapetinho brincando, engatinhando, ok, né? Você atende muita grávida? Vou associando aqui, eu sou obstetra, né? Já tô querendo aqui fazer uma parceria nesse nível aí pro pré-natal. Olha, eu atendo, não tanto, atendo porque assim... algumas já estão com tratamento capilar, né? Já estão com medo do que vai acontecer depois do parto, aquela história, aquela né? Ansiedade, que nascer uma grávida, nascer uma ansiedade também, né? De meu cabelo vai cair e tal. Então, é um público que eu atendo bastante. E quando eu trabalhava no plano de saúde, eu lembro que eu atendia muita... puérpera. Mais que a gestante, a puérpera. Chegava muito o neném no colo, né? A puérpera com o neném pequenininho, de 2, 3 meses lá, porque o cabelo estava caindo. Mas aí também, para dermato, é um grande pacotão, né? Porque tem o cabelo que cai, o melasma que aconteceu, ou ela foi lá para evitar, e as estrias que estão ali. Então, eu vejo que é uma paciente que você atende da cabeça aos pés, né? E assim, tem que ter um cuidado enorme, porque não dá para fazer muita coisa, né? Nem na grávida, muito menos na puérpera, assim. Amamentando, a questão é essa, né? Pois não existem tantos testes feitos com os produtos pra gente transmitir essa segurança, Exatamente, né? A gente sempre fala, doutora, posso usar tal coisa? É seguro? Olha, não sei, porque não tem ninguém em sã consciência vai fazer teste em gestante nem em lactante. Sim, exatamente. Então, é um pouco de bom senso junto com o que a gente tem de estudo, que não é muito, né? E a gente vai seguindo. Tá, mas para cabelo, então, você autoriza elas a alisarem os cabelos? Não. Nada, nem na produto, gestação. Zero. E assim, depois que o neném já não tá mais em amamentação exclusiva, né? Eu acho que depende muito de cada caso, né? Porque realmente, gente, olha só, eu sempre falo, eu não levanto bandeira de vamos fazer transição capilar e manter os nossos cabelos de origem. Não queiram saber meu cabelo de origem, também não quero contar. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu acho que... Tem que estar na pele para saber, né? O que é isso, Eu acho que cada um sabe sabe como se enxergar melhor. Tem gente que se enxerga melhor com cabelo liso, tem gente que se enxerga melhor com cabelo natural, né? E eu tenho que ter um arsenal de coisas para... Eu tenho que, inclusive, conhecer esses produtos, os bons e os ruins, para eu falar, olha... isso aqui eu não vou te indicar, porque isso aqui tem liberador de formol, tem muitas coisas em volta disso, né? Porque tem, o formol, ele não pode, tá? Mas aí o outro que não é formol também é um formol com outro nome, né? Então, são coisas que
eu tenho que saber para poder passar para paciente. Então, alisar não dá. Outra coisa que a gente vê é que as mulheres estão tendo filhos cada vez numa idade mais avançada, porque a gente quer nosso lugar ao sol no mercado, a gente quer ser independente, a gente quer um monte de coisa, e eu acho super válido, a gente tem que querer mesmo. Tomar meu cafezinho frio. Só que aí, com isso, a gente vai ver aquela grávida que não vai pintar o cabelo, não vai relaxar o cabelo, ela tá super incomodada com os brancos. Dá pra fazer alguma coisa? Então, doutora, dá pra fazer alguma coisa? Eu falo, olha, eu acho que não dá, mas vai lá na dermato que deixa que ela fala a notícia pra você. Olha, eu vou te falar assim, a minha obstetra, eu não tava com problema de brancos ainda, mas eu era uma loura que tinha engravidado. Ou seja, eu tava com uma quantidade de cabelo natural. Metade loura, metade natural. E a minha obstetra, ela falou assim na época, olha, no 3º trimestre vou te liberar pra fazer. Pra ficar bonita pras fotos. Pelo amor de Deus, né? Pra você recuperar a dignidade. Então, pra fazer, ela me liberou pra fazer luzes, sem encostar na raiz, né? Aquela coisa toda. Ou tonalizante sem amônia. Legal. Que é basicamente o que eu recomendava já para as gestantes também. Sim. Mais do que isso, eu acho que assim, não é melhor não. Quando você tiver um neném, você não vai nem lembrar de nada. E aí a gente sempre dá aquelas dicas dos truques, né? O que dá pra fazer de truque? Tem aquelas faixas, tem arcos, tem presilhas, tem penteados, tem umas coisas que dá pra gente começar a aderir. E eu sempre acho que tem que, se tiver que tonalizar ou fazer alguma coisa, faz no final da gestação mesmo. Pra durar até os 3 meses de lactação, entendeu? Sim. Porque depois que você tá amamentando, assim, o início é pior. Não vai ter nem tempo. Pois vai ser tão desgastante no sentido de ter que dar todo o seu tempo para aquele ser que depende de você pra tudo e pra se alimentar o tempo todo. Pois é. Aí, assim, o que você vai menos lembrar é de que você tem que fazer qualquer coisa no cabelo. Seu cabelo caiu no seu puerpério? Caiu. Se jogou, né? Ah, foi? Se jogou. Mas, assim, é normal, né? O que dá o cabelo bonito da gestação são os hormônios placentários maravilhosos. Só que quando sai o neném, a placenta vai junto também. Então, aquele período ali que o nosso corpo começa a se adaptar, a ficar sem a placenta, né? Aqueles 2, 3 meses depois ali, é aí que começa mesmo a queda do cabelo do puerpério. Mas olha, a gente tá aqui parecendo que tá contando uma história triste para as gestantes, para as puérperas, mas eu sempre falo, tem coisa mais linda e poderosa que você gerar uma vida? Não tem momento que você se sente mais magnífica no mundo. Então, eu acho assim, o poder tá ali, a beleza tá ali, a natureza tá toda em você, ressignifica essas coisas, eu acho que é assim, eu acho que é o contrário do que a gente vê atualmente, sabe? Aquela coisa do girls power, que tá, porque nós somos empoderadas, entre aspas, então assim, eu posso isso, posso aquilo, parará. Mulher pode tudo. Só que assim, a gente pode gerar uma vida para o mundo. Sim. É o que a gente vai deixar no mundo, né? E olha que coisa maravilhosa. Eu acho que o poder tá aí. Sim, o nosso poder de mulher é a gente poder fazer isso, porque não tem outra criatura que possa fazer. Só a gente. E estamos lindas naquele momento, né? Naquele momento com... É claro que tem a fragilidade da situação e tal. Nossa, meu marido que o diga. Mas ó, você tem todo o nosso apoio de falar, você é linda com essa barriga exuberante, com esse corpo que traz vida. Eu acho que, assim, quando fiquei sem barriga, eu falei, cara, eu tô sentindo saudade da minha barriga. Eu falo, olha, na minha gravidez eu tinha essa coisa, tá? Eu andava na rua e falava, gente, tem ninguém que é mais bonita que eu, mais poderosa que eu. Olha isso que eu tô fazendo. E outra coisa, quando a gente tá grávida, a gente só vê grávida. Né? A gente anda na rua, a gente vê um monte de grávida para todos os lados. Então, a gente fica vendo assim que existe uma rede de apoio invisível. Você olha assim, tá grávida também. Ela sabe o que eu tô passando, ela tá sabendo, né? Pois é. Assim, eu já te falei, né? Meu cabelo realmente caiu depois do parto e tal. E eu tive uma perda gestacional recente, né? Tem provavelmente uns 3 meses agora. Sim. E meu cabelo caiu novamente. E perder também, além dos hormônios, tudo envolve muito sangramento, né? Sim, tive um sangramento de ferro. Tive um sangramento, assim, foi algo que foi um sexto sentido meu, de que eu já sabia que eu estava grávida. Não foi nada inesperado, não. Eu senti que eu tinha que fazer uma outra. Falei, ai, marido, vou fazer uma outra. Aí ele, nossa, pessoa consulta semana que vem e tem ultra no consultório da minha obstetra, né? Aí eu falei, não, mas eu tenho que fazer. Vamos lá comigo. Aí eu fui fazer a ultra. Quando eu cheguei,
Eu meio que neguei quando eu vi que não tinha, sabe? Batimento. Que tava um saco gestacional, assim, sem batimento e tal. E eu sou médica, e você vê como que o nosso emocional, ele interfere, né? Sim. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu falei, bom, foi um baque pra gente, né? Foi muito inesperado aquilo. Mas no dia seguinte, eu já comecei a sangrar muito. Uhum. E assim, de fato, agora eu até verifiquei, não foi tão ruim, assim, minha ferritina não tá tão ruim, porque na gestação anterior era de 11, era Uau. horrível. Gente, Aham. ferritina de 11 é tipo suplemento venoso. Uhum. E acabou que minha ferritina tá boa, mas eu fiquei 9 dias sangrando. Uhum. Então, assim, eu tive uma perda nutricional, uma perda de ferro, com certeza. 9 dias sangrando não é normal, não no volume que a gente sangra quando perde um bebê, é Sim. muita coisa. Mas o que eu fiz? Eu já estava fazendo suplementação como se eu tivesse ido na médica. Sim. Porque como eu não tinha conseguido horário, eu estava fazendo. Eu acho que isso que me ajudou. Entendi. Deu uma segurada. Mas o cabelo não teve muito jeito. No meio da história, você falou alguma coisa falando sobre o estresse de ter abortado e tal. Aham. Já é comprovado que o estresse cai o cabelo, essa associação, ou a gente continua nessa pegada da nutrologia? Não, o estresse cai de fato, mas é porque assim, olha só, vamos pensar lá no passado, né? Uhum. O que estressava o homem no passado? Sei lá, O um homem da perigo. caverna? É uma Não, ameaça? uma ameaça, né? Então, o que gerava aquela situação de estresse? Ah, sei lá, um predador, Um predador. uma coisa assim. Uhum. E o que a gente faz quando a gente está numa iminência de algo que vai te fazer mal, que vai te gerar sei lá, uma coisa de luta ou fuga, né? Você começa a ficar nervoso, né? Você começa a aumentar ali tua adrenalina, seu coração começa a bombear mais rápido. Então, o seu corpo entra num hipermetabolismo, voa. Começa a expoliar também nutrientes ali. Porque o nosso organismo, ele é uma máquina. Sim. Né? Então, para tudo funcionar bem, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa ter os nutrientes que são o combustível dessa máquina. Se eu estou me estressando toda hora, como se eu fosse ser engolida por um leão, e aí não vem esse leão, mas eu continuo ali, ó, coração batendo rápido, ansiedade a 1000, que é o que a gente vive hoje em dia. Então, a tricologista encaminha para os profissionais de saúde mental? Olha, eu tenho uma grande rede de profissionais de saúde mental à minha volta, que nessa loucura toda aí, eu conheci meu marido num curso de psicoterapia. Então, eu tenho vários amigos, né? Eu acabo tentando eu mesma manejar alguma coisa do que eu possa, porque muitas vezes a gente consegue melhorar até sintomas psicológicos aí com uma suplementação. Sim. A gente sabe que tem interação aí, né? De falta, por exemplo, de vitamina D relacionado com depressão. A gente sabe. B12 também. B6, né, também. Eu tenho um colega que é psiquiatra, que é um querido, que uma vez eu não estava me sentindo bem, ele, já pensou B6, não sei o que, ele é super assim... Pelo que você tá aqui me passando... você tem que pensar, você tem que suplementar, eu acho. Eu achando que eu estava deprimida, eu acho que já era mesmo uma coisa assim, alguma coisa que estava faltando, né? Então, essa parte dessa ansiedade, esse estresse diário que a gente vive, né? Principalmente numa cidade como a nossa, Rio de Janeiro, que a gente fica vendo noticiário e se prestar atenção no noticiário, você não sai nem de casa, entendeu? Então, é isso. O estresse, ele tem o seu papel, mas muitas vezes também existe essa falha nutricional, porque... Quando você se estressa muito, aí você tem que suplementar muito. Eu sempre falo assim, cara, tua suplementação, o teu tratamento medicamentoso, assim, não medicamentoso, né, que eu falo, que é a suplementação de cabelo, enfim, ele tem que estar conectado com o teu dia a dia. Sim. Por exemplo, uma pessoa que faz muita atividade física, eu tenho que pensar em entrar com um antioxidante para essa pessoa. Porque ela gera um estresse oxidativo, um estresse metabólico também, pelo excesso de atividade física. Sim. E isso interfere também no cabelo. Então, a gente tá vendo que a nutrologia não veio nada por acaso, né? Na verdade, a nutrologia, quando eu fui fazer, eu fiz em 2017. Quando eu fui fazer a nutrologia, eu não fazia nem ideia por que eu estava fazendo, porque eu sempre gostei muito dessa parte. E aí, eu comecei a fazer dieta, porque eu tinha entrado na academia, e aí eu falei, vou parar de comer carboidrato. Sim.
Aí depois eu falei, cara, eu preciso estudar mais isso. Não sei se isso tá muito certo, não tô fazendo os sentindo negócios tão direito. bem. Aí eu falei, não, acho que eu vou fazer nutrologia. Aí eu fui, procurei aqui no Rio para fazer. Só que aí eu acho que era quase a mesma coisa eu fazer no Rio ou fazer na Abram, que é onde é a Associação Brasileira de Nutrologia, né? Que é o que tem lá mais conceito aí no Brasil. Aí eu acabei fazendo na Abram. Eu ia para São Paulo direto fazer, mas foi maravilhoso. Assim, os professores são maravilhosos lá. Gente, é uma formação muito completa, né? Dermatologia, tricologia, com nutrologia. Abriu um leque também para mim de coisas que eu percebia que eu precisava fazer já na dermato, né? Por exemplo, quando eu pedia exame para queda de cabelo, pelo plano de saúde, eles só deixavam eu pedir 5 ou 6 exames. Hoje eu peço 40, sabe? Então, assim, eu já tinha uma coisa assim, eu tenho que pedir tal coisa para esse paciente. Qual a alteração laboratorial mais comum na queda de cabelo? Independente da queda de cabelo, a alteração laboratorial mais comum que eu pego é vitamina D baixa. Não é só na queda de cabelo. E a vitamina D tá tão difundida, tá tão famosa, né? Mas eu acho que a gente ainda tem um pouco de preconceito do paciente perceber que ele tem que tomar aquilo direto. Ah, tá, entendeu? Entendi. Não é só apagar o fogo. Né? Exato. Você assim, vive um estilo de vida que você tem essa vitamina D baixa porque seu estilo de vida te levou a isso, então... porque assim, ninguém pega sol todo dia. Ninguém faz produção de vitamina D por sol mais. Dificilmente, nem aqui no Rio. Eu falo assim, o pessoal acha que a gente mora no Rio, que todo mundo é melaninado, né? Olha pra mim, você é bonitinha da melanina. Então, assim, a gente quando tem uma exposição solar diária, né? De pelo menos aí de 10 a 30 minutos, que o sol da vitamina D é o sol de meio-dia, gente. Não é o sol antes de 9 da manhã e depois de 4 da tarde. Esquece isso. O sol da vitamina D é aquele solzinho de rachar mesmo. Quem que aguenta nessa cidade aqui que a gente vive? E aí a gente tá aqui falando com a dermato, né? Que por acaso é nutróloga, e aí tá mandando a gente tomar o sol de meio-dia. Mas a dermatologista de pele vai falar pra gente não fazer isso. Pois é, eu prefiro suplementar, tá? Eu prefiro suplementar. Mas é claro, eu também não sou... Eu lembro de uma coisa que quando a minha filha nasceu, o pediatra da minha filha, que fez a sala de parto, ele falou pra ela tomar sol. Pra mim, super maravilhoso. A minha filha teve um pouquinho de icterícia, né? Ficou amarelinha. Fizemos banho de sol nela, melhorou. E daqui a pouco, né? Quando você tá com um bebê pequeno e você tem Instagram, só aparece bebê pequeno e coisas do pré-natal, algoritmo te ferra. do pós-parto, assim, né? Do puerpério. E aí tinha um bendito de um médico pediatra que falava que não podia dar banho de sol na criança, que não podia sair de casa até os 3 meses. Eu falei, gente, eu tô criando... Primeiro, mães neuróticas, loucas, que vão ficar totalmente doidas dentro de casa. Isoladas. E o isolamento pra saúde mental dessa mulher, gente. Exatamente. Dessa lactante. Gente, mas não é pra botar a criança pra torrar no sol. Eu pegava sol com a minha filha antes de 9 da manhã, deixava a cabecinha na sombra, botava o corpinho dela no sol. Sei lá, menos 5 minutos. Não precisa de mais que isso. Depois a gente cobria, andava mais um pouquinho com ela pra, né, dar uma arejada na cabeça também, né? Sim. Então, são coisas assim que eu não tô falando pra ninguém pegar sol, não, hein? Eu já te coloquei nessa berlinda. Peguem sol, mas sabendo, né, se proteger, não aos horários. Mas não queiram que a vitamina D aumente por causa de sol. Vamos suplementar, aceita. Suplementar. Então, a saúde do cabelo, a gente percebe que a gente não tá falando do fio. Pois é, o fio, ele é o reflexo dos danos químicos, né? A maioria das vezes. Ou você está usando um produto que não é específico para o seu cabelo. Quando a questão do couro cabeludo, né? Ou das suplementações fazem o fio ficar ruim, né? Por alguma falta de alguma vitamina, aí é porque o negócio já está muito ruim. Muito ruim. Agora, o que eu mais vejo no meu dia a dia é o fio ruim por causa de alisamento, por causa do louro. O louro realmente, gente, deixa o fio extremamente poroso. Eu tenho um resquício aqui de louro. O cabelo fica muito danificado. Calor excessivo, né? Prancha, secador muito quente. Isso diariamente. E aqueles protetores térmicos funcionam? Funcionam. Eu tô com um cabelo modelado aqui.
eu pedi para a pessoa passar protetor térmico. Tem testes, hoje se você olhar até no YouTube aí, que tem testes de produtos com protetor térmico e sem protetor térmico. A diferença, você consegue realmente proteger, selar esse fio para ele não ser tão danificado, né, quanto seria sem um protetor térmico. Para o calor, protetor térmico. E para essa descoloração, para o loiro, o que dá para fazer? Então, tem que tratar, né? Quem quer ser loira tem que tratar cabelo. Não dá para você ser loira sem tratamento. Então, trata contigo ou trata com a cabeleireira? Como é que é esse tratamento? Então, assim, geralmente eu faço orientações, né? Essa parte do fio realmente não é uma parte médica. Uma parte da terapeuta capilar, das tricologistas também, que não são médicas, né? Então, a gente faz essa orientação. O que eu geralmente oriento? Fazer o produto correto, né? Tem que ter o pH correto, tem que ser o produto... Essa coisa assim, às vezes eu pego o paciente, não, doutora, eu tô usando o shampoo do meu filho. Sim, também não tá certo. Só que o shampoo de bebê é um shampoo que não foi feito para adulto. A gente acha que tá com menos dano. Né, mas não é. Você vê que dá, às vezes, até uma certa irritação no couro cabeludo, uma descamação, porque não foi feito para aquele couro cabeludo ali, é outra microbiota, é totalmente diferente. Então, quando a gente trata do cabelo, a gente tem que tratar do couro cabeludo, sim, que aí já é mais comigo, né? Mas o fio danificado, aí é orientação, né? Eu oriento muito a paciente. E produtos de qualidade e que sejam específicos para aquele cabelo. E para fazer tratamentos de rotina, né? Assim, planejamento, o tal do cronograma capilar. Existe cronograma capilar? Na verdade, precisa de nutrição e reconstrução, né? Hidratação, nutrição, reconstrução. Todo fio precisa disso. Uns mais, outros menos. Um cabelo mais poroso, que está mais danificado, quando a gente faz, por exemplo, uma descoloração, a gente perde massa do cabelo. Então, eu tenho que repor aquilo ali. Isso é a tal da reconstrução. Só que não adianta eu colocar a massa ali, né? A proteína que foi destruída, a queratina e tudo mais, se eu não colocar um bom, né, cimento ali. Então, eu tenho que nutrir bem aquilo ali para ficar... Então, são várias coisas. Hoje em dia a gente tem muito produto bom no mercado. Uma coisa é como ele vai nascer, a qualidade que ele vai nascer, e depois como a gente vai tratar desse cabelo. Exatamente. Entendi. Quanto tempo dura uma consulta contigo? Porque se eu for consultar com você, eu vou querer ver todos esses exames, aí a nutrologista eu vou também querer falar, já que cabelo é de dentro para fora. Geralmente, a minha consulta engloba essa parte também, porque quando eu peço um exame para cabelo, vai ser de tudo, não tem Depois você vai ter que dar aquela solução, né? Eu vou ter que ver tudo, né? Então, às vezes o paciente fala, nossa, mas você está pedindo glicose para mim? Eu falo, porque se você tiver uma síndrome metabólica, não adianta eu cuidar do seu cabelo e você ficar inflamando o seu corpo no outro lado, entendeu? Então, é importante. Geralmente é uma consulta que demora aí 1 hora, por aí, no mínimo. Adorei. No mínimo, muita informação. E aí o paciente chega, você conta tudo isso, o resultado dos exames, e todo mundo quer saber das novidades, porque dermatologia sempre tem novidades. Isso. E eu também. Porque como ginecologista, tem umas coisinhas aí, umas siglas que eu ainda não tô muito antenada. Então, eu quero aproveitar hoje para você me desmitificar sobre isso aí, me contar tudo. Mas eu não quero, né? Vamos começar de exossomas? Pode ser, pode ser. Então tá, o que é exossomas? Então, eu acho que quando a gente estudou isso lá na faculdade, na parte de biologia, o pessoal falava que exossomos era tipo assim, o resto de coisas que sobra na célula sai na forma de exossomas. Que eram aquelas vesículas que a célula... na mitocôndria. A célula vai expelindo, né, algumas coisas também. E elas saem nessas bolsinhas. Lembrei, endossoma e exossoma, né? Isso aí. Então, quando a gente estudava, a gente lembrava assim, exossoma é o que sai da célula. É basicamente isso mesmo. Só que dentro dessas bolsinhas que saem das células, ficam ali produtos importantes ainda. Ficam restos de DNA, ficam proteínas ainda, lipídio, ficam alguma informação daquela célula de relevância. Então, não é o lixo celular que tem ali. É lixo para alguém, mas para alguém pode ser reutilizado. Para alguém Entendeu? É ouro. Então, ali hoje em dia, e não é só célula animal que tem isso, é célula vegetal também. Então, eles começaram a utilizar, olha, isso daqui está sendo produzido pela célula e a célula não vai usar mais. Será que a gente consegue purificar isso e utilizar em alguma coisa? Então, começaram os estudos para ver as ações dos exossomos. E aí, assim como os exossomos e outras
outros produtos como PDRN, como PRP, ele entra dentro da terapia regenerativa. Tá. Desculpa, entra dentro da terapia regenerativa, que é uma parte da medicina, né? Ficou muito conhecida agora nessa parte de dermatologia, principalmente, que faz uma recuperação cutânea. Então, eu recupero feridas, eu consigo melhorar áreas cicatriciais, melhora, por exemplo, quando a gente utiliza no rosto, a gente melhora o envelhecimento, né? A gente consegue desacelerar esse envelhecimento, porque eu estou utilizando ali um material que é potencial ali anti-inflamatório, né? Então, tem uma ação muito ampla dentro dessa parte de dermatologia, ou tanto na parte capilar, quanto na parte da medicina mesmo de rejuvenescimento, né? Da parte estética. E até na tua área também. Eu até depois vou te mostrar uma foto. Eu peguei essa semana, faço parte de um grupo de médicos que estudam exossomos e PDRN, né? Que é o polidesoxirribonucleotídeo, que daqui a pouco eu vou falar. E botaram uma foto lá de uma paciente com uma lesão esclerosa, não sei se era um líquen escleroso, alguma coisa assim. E ela fez um tratamento com exossomos e ficou incrível. Em vulva, vagina e vida sexual. Ficou incrível, assim, porque ela recuperou praticamente aquele tecido fibrótico da região vaginal com o uso de exossomos, né? Então, a gente sabe que a regulamentação dele no Brasil hoje pela Anvisa é de uso tópico. A gente acaba fazendo... O que? Injeção? Como é que... o que a gente está liberado para fazer, né? Ele veio como uso tópico. Então, o que a gente faz? A gente utiliza o microagulhamento como drug delivery. A gente faz do microagulhamento antes e aplica o produto depois. Ou então, nesse caso que eu te falei da região genital, se eu não me engano, foi laser que foi feito. Fez laser e depois aplicou. Isso. Que a gente sabe que isso melhora muito. Então, assim, são coisas, são novidades, mas que a gente tá liberado para fazer isso, né, pela Anvisa. Mas a gente tem médicos estudiosos aí que, como médicos, a gente tem um ar cientista e que estão aplicando também e estão vendo resultado. Sim. Então, claro que a gente sempre vai dosar ali o que é para ser feito, mas a gente consegue utilizar muito tranquilamente com microagulhamento, ou com eletroporação, né, que é um procedimento que não dói. A gente consegue aplicar o exossomos também nessa máquina de eletroporação e ter ótimos resultados. E é por área? A pessoa escolhe a área, a indicação vem da dermatologista? Na verdade, a indicação tem que ser do médico, não tem como. Doutora, vim aqui fazer tal coisa. O PDRN, que aí eu já vou falar para vocês, que todo mundo quer saber também, me procura. Doutora, a senhora faz esperma de salmão? Então, PDRN... Que exótico, né? Muito exótico, é o polidesoxirribonucleotídeo, né? São nucleotídeos de DNA aí, que vêm do esperma de salmão. Então, a origem deles é o esperma de salmão, mas, gente, não é peixe, não é nada disso. Eles pegam, eles purificam também. É totalmente estéril. E, geralmente, o PDRN, ele vem associado a um ácido hialurônico. Então, ele tem toda essa ação também da medicina regenerativa. Tem ação anti-inflamatória, ele vai auxiliar ali, tanto quanto os exossomos também na regulação, por exemplo, de um ciclo capilar, né, de uma regeneração cutânea. A gente sabe, por exemplo, com o envelhecimento, que existe a questão da apoptose celular. Que é a morte celular programada. Ela morre, ela querendo ou não, ela morre. Tá ali, tem o tempo dela. E com esses produtos, a gente consegue aumentar o tempo de vida das células. Então, por isso que eles começam a entrar aí nessa terapia regenerativa, para acelerar a cura de algumas feridas. Então, o PDRN também tem sido utilizado em região genital. E é para todo mundo? É muito caro? É acessível? Olha, divide. O PDRN eu acho que é um pouco mais acessível, porque hoje em dia a gente tem uma quantidade até maior aí de produtos no mercado. Então, a gente consegue fazer com que eles... a competição entre eles faça com que o valor caia um pouco. Então, não é um absurdo, assim. Mas o exossomos, agora que começou a baixar um pouquinho o valor. Era bem caro, tá? Era bem caro. Por exemplo, para o médico adquirir, para a gente repassar um valor para o paciente, ficava um valor tão exorbitante que quando eu falava com os pacientes, eu falava, não, doutora, acho que não é para mim.
Então, Entendi. agora, por exemplo, agora já está um pouco mais acessível, né? Esse ano foram lançados exossomos, De várias de marcas, de várias várias linhas. marcas. Aham. Então, a gente conseguiu aí uma redução expressiva do valor, Que que aí, importante. quando a gente repassa para o paciente, já acho que eu vou fazer. Já dá para pensar, né? Acho que eu vou fazer uma sessão para ver. Então, assim, nunca né? É bom frisar. Nunca a gente faz um tratamento, por exemplo, nem de pele, nem de couro cabeludo, com apenas um produto, né? Uhum. Então, quando a gente pensa em recuperar uma pele, em recuperar em um ciclo capilar, uma melhora da queda de cabelo, a gente sempre tem que associar Uhum. várias armas, né? Então, eu acho que isso é o que é mais importante. Não é o exossomos que vai salvar a vida daquele cabelo, não é o PDRN que vai fazer isso. Tem indicações maiores para PDRN do que para exossomos. Pessoas às vezes me procuram querendo fazer um exossomos, mas eu indicaria mais o PDRN. Por exemplo, um couro cabeludo mais atrófico, uma pele mais afinada, uma pele do rosto que eu preciso recuperar mais, que tá meio opaca. Pelo PDRN ter ali o ácido hialurônico também, às vezes eu opto por fazer ele Legal. primeiro. Tá. Então, E você por gosta aí. das tecnologias? Gosto laser, essas coisas. Eu acho que se a gente não trabalha com tecnologia, fica totalmente para trás, né? Entendi. Aham. Então você está sempre associando na sua prática tecnologias também. Sim, assim, eu faço no couro cabeludo, essa parte eu acho que não faz tanta diferença, Tá. tá? A gente viu aí quando deu o boom aí do Lavian, todo mundo queria fazer Lavian no couro cabeludo. É meio, assim, Lavian, ele é um ótimo, mas assim, quando a gente usa ele no couro cabeludo, por exemplo, ele vai ter a sua ação ali, mas a gente vai passar um produto depois dele. O que vai agir, no final das contas, é o produto que a gente passa. Tá? Ele tem a sua ação ali local, é igual um microagulhamento, você abre ali uns Entendi. canaizinhos. Vai otimizar o que você vai usar Exato. depois. Tá. Exatamente. Agora, por exemplo, para rosto eu acho muito bom. Uhum. Não dá para tratar ruguinhas só com peeling, né? A gente precisa de um laser de CO2, uma coisa um pouco mais Uhum. um pouco mais agressiva e para poder ter um resultado melhor. Uhum. Quando é também da vontade do paciente, né? A gente indica, muitas vezes o paciente fala: "Não, doutora, eu não quero fazer laser, eu quero só fazer um peelingzinho, tratar com creminho em casa". Uhum. Também não boto arma na cabeça Qual de a ninguém faixa para etária isso. principal dos pacientes que te procuram? Olha, varia muito. Varia muito. Varia Aham. muito. Para a questão do público feminino, né? Quando começa assim a se preocupar mais com essa coisa da prevenção, acho que depois dos 30, melasma, acne da mulher adulta, né? Que é muito comum hoje em dia. A gente está aí com quase que uma epidemia de síndrome metabólica, né? Todo mundo tem uma insulina acima de 10 no mínimo, para a gente se preocupar aí de ver se não está com um organismo muito inflamado, dando aquela acne no pescoço, assim, no queixo. Não sei se é o comum no teu consultório, comum, mas sim. assim. E às vezes elas querem ajuda da ginecologista também, na hora de escolher algum anticoncepcional, pensando nesse benefício. Pois é, eu não sou contra, mas assim, eu tomei muitos anos anticoncepcional para acne. Então, assim, eu não tratei a acne no final das contas, né? Eu me entupi de anticoncepcional. Mascarou uma situação. Exato, porque na verdade, hoje em dia eu tenho uma acne controlada, não tomo anticoncepcional, não tomo nenhum produto hormonal, nada, mas eu sei o que piora a minha acne, eu sei o que não piora. Então, eu era com uma completa. Assim, eu desconhecia como funcionava a minha pele, porque por muitos anos eu usei hormônio. Sim. Então, o hormônio, ele tem sua vez, né, nos tratamentos, mas eu acho que eles não podem ser vistos como a cura da sua acne, ou até o cabelo, né? Há pouco você falou, nunca vai ser um produto só para tratar a sua condição, né? Exato. E assim... E a reposição hormonal na menopausa? Menopausa eu acho que é a mulher que é do frequente, né, no consultório. Porque quando os hormônios caem, né, principalmente o estrogênio, é muito comum o cabelo ficar fino, ficar sem vida, ter queda do cabelo, porque você deve saber mais do que eu, obviamente, que quando a gente tem a queda do estrogênio, a gente tem uma predominância aí dos hormônios masculinos. Não é nem porque você perdeu, que você aumentou o hormônio masculino, não, é porque você perdeu o estrogênio, na verdade, né? Sim. E aí é que você começa a ter aquela paciente da menopausa começa a ter pelinho no queixo, começa a ter sintomas ali referentes a essa perda do estrogênio. Eu acho que é fundamental. Tanto para a pele quanto para o cabelo, né? Fundamental não ter medo da reposição hormonal.
né? Eu não faço, deixo isso para quem faz, né? Mas recomendo para todo mundo. Existe um grande tabu aí em Você sente isso no seu cima. consultório que ainda tem, que você Com precisa? certeza, Sim. com É certeza. porque eu já chego com elas prontas para receber, muitas vezes. Estou aqui para isso. Eu tenho, às vezes pode ser porque eu que mando. Depois eu não vejo tanto. Mas eu ainda vejo muita Isso é importante resistência. saber. O reposição hormonal, o problema, eu acho maior para mim, né? Para as minhas pacientes, no caso. Quando elas já vêm assim com uma história de que quando elas querem, é que elas querem testosterona junto, mais não sei o quê, porque a amiga tá usando, porque não sei o que lá, e aí eu tenho que dar uma freada nela, né? Porque eu acho que tem que fazer a reposição realmente do que precisa. Do que precisa. E A testosterona pode ser necessário. Sim. Vamos checar se é necessário? Exatamente. Muitas vezes não é a testosterona que vai... Não. Você repõe o estrogênio e todos os sintomas que ela achava que era por falta de testosterona melhoram. Tanto é que na reposição, né, conceituada, você não vai repor testosterona se você não tiver repondo estrogênio. Exatamente. Na certa, né? Exatamente. A correta. E, infelizmente, eu pego muita paciente com queda de cabelo também, porque está usando testosterona. A gente não tinha se programado para falar sobre isso, hein? Como não? Como não? Pois é. Você tem essa realidade, provavelmente? Tenho né? essa realidade. Já tive no meu consultório uma paciente que chegou e falou, doutora, minha libido não tá melhorando, eu quero que você aumente minha testosterona. Ela já vem com a Ela já veio, olha, planilha. Tipo, olha, não tá legal ainda, eu tenho um marido mais novo, lembro bem disso. E eu tenho que acompanhar, doutora. Então, assim, me ajuda, vamos lá. Eu tô tomando testosterona há tanto tempo, tá? Então, eu gostaria que você levasse pra tanto. Ela já tinha todo o script, né? Falei, mas seu cabelo não tava assim da última vez que você teve aqui? Doutora, isso aqui é outro problema. Eu falei, não tem nada a ver. A senhora não tá entendendo. Então, isso aqui é outro problema. Esse aqui eu já tô tratando. E pior que às vezes chega pra mim pra tratar o cabelo e fala assim, doutora, eu tô tratando há anos meu cabelo e não resolve. Tá tratando como? Não, eu trato no salão. Ou trato assim, trato com... Tem umas clínicas hoje, né, que falam que fazem tratamento, mas elas não podem fazer nenhum produto com medicamento no couro cabeludo, porque não são médicos que estão ali. São só terapeutas, eles não têm essa liberação para fazer produtos que são da área médica, então, né? Você tá achando que tá tratando há muito tempo. Vamos começar a partir de assim, agora? E é o que eu te falei. Às vezes melhora, assim, porque tudo é cíclico. Então, eu tô fazendo hoje um tratamento e aí, de repente, em 2 meses melhora. E aí, daqui 2 meses cai de novo. Né? E aí, quando essa paciente chega para mim e fala que já tratou tudo e eu peço lá meus 40 exames, eu descubro que ela não tratou nada nunca, entendeu? Você nunca viu isso. Sempre teve aqui, onde eu vou te mostrar a partir de agora, né? Então, é uma dificuldade que a gente tem, assim, isso que você falou da paciente que falou do cabelo, né? Às vezes eu tenho paciente que fala assim, eu falo, você tá tomando algum hormônio? Tá lá na anamnese, né? Tá tomando algum hormônio, não sei o quê? Não. Aí eu tô olhando aquela retração que parece de fisiculturista. Vocês que não estão acostumados a ver a queda de cabelo em mulheres... aumenta a testa. Aumenta a testa e fica assim, não é um aumento normal. É um aumento meio quadrado na lateral, assim. É uma entrada quadrada. Associada a aumento de clitóris. Mas isso ninguém vê. Essa parte não tá visível. Mas, sim, a maioria faz hipertrofia de clitóris mesmo. Sim. Mas, assim, é uma entrada que não é uma entrada igual do homem, que é meio que um arco, assim. É uma entrada meio quadrada. Então, a vista frontal dessas mulheres, né, quando você olha elas de frente... Denuncia. É tudo muito parecido. Faz uma coisa meio que abre um leque, assim, na lateral da cabeça. Fica uma coisa meio aberta. Aí, eu tô olhando pra cara da paciente e ela falando pra mim que não tomava nada, que não tomava nada. Eu falei, olha só, você tá com uma retração aqui de quem fez um hormônio masculino. Ela, não, doutora, eu tava tomando, mas eu parei. Porque ciclou, porque ciclou no parou passado. Quando? Aí parou, 2 semanas atrás, entendeu? E acha que não tá tomando nada. E esse volta, porque o clitóris não volta mais, tá? Porque o clitóris é aquela coisa, é um aumento anatômico. Não é um balão que infla e desinfla. E o cabelo? Você aumentou e tal. O cabelo depende do quanto atrofiou aquele folículo. Porque, na verdade, não é uma queda de cabelo, é uma atrofia. Né? Quando a gente faz a própria alopecia androgenética, por exemplo.
Fala essa palavra androgenética, porque acho que fica mais claro para quem não Isso. é da área da A saúde. alopecia androgenética é aquela que a gente tem diagnóstico lá no CID, né? A gente tem um paciente com alopecia androgenética quando ele tem aquele padrão de afinamento e que tem geralmente uma história clínica familiar, tem alguém na família que tem, né? O pai, avós. Até na minha família, por exemplo, as mulheres têm alopecia androgenética. Então, eu corro contra o tempo, né? Minha mãe tem alopecia androgenética. Ela tem uma irmã mais nova que fuma muito. Não sei se ainda fuma, mas assim, fumava muito. E que é pior do que ela. Minha mãe tá com 70 anos e tá até ok. A minha tia ficou assim com o cabelo muito, 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 muito ralinho, muito cedo, de tanto que fumava. Então, para vocês verem como que o cigarro acelera o envelhecimento, né? A alopecia androgenética, então ele tem esse nome porque é andro, que vem dos hormônios masculinos, né? Dos androgênios, e genética, porque tem uma predisposição genética. Em homem, isso funciona muito bem, né? A gente tem uma alopecia androgenética, geralmente aquela entradinha localizada, coroa, tudo mais. Em mulher, a gente sabe que o que gera o clique da epigenética, que é aquela coisa assim, a doença tá ali quietinha. E aí, de repente, ela aparece, que é o tal da epigenética. Você fez alguma coisa. Ficou muito exposto ao sol, apareceu um câncer de pele. Fumou muito tempo, apareceu um câncer de pulmão. Não é todo mundo que fuma muito tempo e aparece o câncer de pulmão, só quem pode. Não é isso? Só quem tem a genética. Não é todo mundo que torra no sol que vai ter câncer de pele, só quem pode, quem tem a genética. O que faz isso na mulher, geralmente, é uma síndrome metabólica. Então, a gente percebe muito mulheres acima do peso com cabelo oleoso, com raízes oleosas, começando a rarear tudo, aquela acne, né, em área de andrógeno, que é o quê? Barba e tronco, né? E esse padrão mesmo, que você sabe que... Circunferência abdominal. Sim. Então, são pacientes que estão aí... A gente percebe que a mulher que tem um padrão de rarefação, tipo alopecia androgenética, que é um padrão assim... A alopecia da mulher geralmente é mais difusa, não faz entrada. É aquela mulher da síndrome de ovário policístico também. Sim. Mas você vê que é tudo, né? Metabólico. O SOP, que é a síndrome do ovário policístico, ele não acontece do nada. Tem um processo inflamatório antes. Eu sempre falo, eu falava muito sobre SOP antigamente. O SOP, ele tem uma causa anterior ao SOP. Então, é por isso que eu falo. É por isso que tem que ser nutróloga. Vamos tratar o SOP com anticoncepcional? Não. O anticoncepcional não trata. Vamos fazer mudança de estilo de vida. O anticoncepcional, vamos ter um peso adequado. Ele pode ser uma ferramenta, no caso do SOP, por exemplo. Olha, a gente vai utilizar... Regularizar a sua menstruação para evitar o câncer de endométrio. Estamos Não é fazendo só isso, assim, a gente vai utilizar um período, só que nesse período você precisa emagrecer tanto, você precisa aumentar sua massa magra. Por isso que eu amo bioimpedância, porque aí eu mostro para a pessoa ali, olha só, você tem 50% de gordura corporal. Isso não é normal. Então, você não é um salame. Exatamente. Assim, você tem que ter mais massa magra. Se você não tiver massa magra, você não levanta um filho, você não anda na rua, sabe? Suas articulações não são seguras. Você começa a ter dor articular, começa a ter problemas, assim. Então, o paciente, eu acho que quando a gente está com um paciente, assim, que confia no que a gente fala, e quando você mostra isso, olha só. E é fácil confiar na médica? Você sente que quando você fala, o paciente está disposto a ouvir? Eu acho que é o que eu te falei. Ele vai embora e volta. Entende? Ele vai... Ele quer uma segunda chance. Não, ele vai, ele trata, aí ele vai embora. Aí ele vai, melhorou a queda do cabelo, melhorou não sei o quê, a gente fez a suplementação, melhorou. Aí ele fez 3 meses de tratamento e eu coloco lá, uso contínuo, revisão, eu peço sempre exame em vigência das medicações. Eu não espero acabar a medicação. Porque senão ele volta na estaca zero do primeiro exame. Tá. Então, assim, os exames têm que ser feitos... Eu brinco e falo, eu não espero o combustível acabar para encher o carro de novo, para abastecer. Senão eu não sei, não sei nem se o que eu suplementei melhorou. Então eu falo, olha, eu quero que você faça os exames 20 dias antes de acabar o medicamento.
Mesmo que você vai voltar comigo, só depois, não tem problema. Porque eu tenho que saber aonde que eu tô. Porque não adianta você terminar a sua suplementação. Aí você falar um mês depois, e doutora, eu tenho que voltar. Aí quando você voltar e eu pedir um exame, você vai estar igual estava antes. Então não tem como a gente fazer isso. Ah, essa médica quer me prender aqui, ela não quer me dar alta, ela quer que eu seja paciente dela pra sempre, onde já se viu isso, quero viver minha vida. Falar, eu geralmente faço, né, como meu tratamento maior é de cabelo, o paciente trata comigo, ele tem 2 consultas praticamente, né? A gente tem uma consulta onde eu peço os exames e eu faço uma consulta geralmente online de meia hora para dar o feedback do resultado de exame e tal. Então, é isso. Depois ele só vai me ver daqui 3 meses. Ele não aí tá, é contigo. É com ele. Entendeu? Mas eu não queria emagrecer, eu queria ser emagrecida. Verdade, a maioria dos pacientes acaba ficando porque eu sempre passo protocolos de tratamento personalizados. Então, vamos lá. Você chegou para mim com queda de cabelo, você é única na tua queda de cabelo. Sim. Eu vou pedir os seus exames, eu vou avaliar e vou te dar um protocolo com 4 pilares. Uma medicação oral, uma medicação tópica, a suplementação específica para você e as indicações de protocolo de tratamento feitos por mim. Uhum. Que a gente vai definir de acordo com o seu caso. Ah, doutora, eu quero fazer o que meu amigo fez. Também não vai adiantar. Pra que veio? Era só pegar, né? Não, porque eu faço procedimentos no couro cabeludo, né? Eu aplico tal, os produtos, isso vai melhorar mais rápido. Geralmente não é para fazer o ano inteiro, não é para fazer sempre, mas assim, eu tenho paciente, por exemplo, que tá com uma queda aguda. Você viu um paciente, não sei se você não estava aqui, um paciente que eu atendi um dia desses que estava com uma rarefação e tal. Paciente com uma queda aguda, com um quadro agudo, eu vou pedir para ele tratar 6 meses de protocolo capilar. Sim. Não só em casa, entendeu? Aqui também, vamos fazer os procedimentos. Então, a gente monta um protocolo junto, de ver os seus exames, ver o que é específico para você, qual a sua idade. Isso é importante. Olha, paciente mais jovem, eu faço um tipo de protocolo. Paciente de 60 anos com couro cabeludo castigado por sol, eu vou indicar outras coisas. Sim. Então, são coisas que a gente tem sempre que observar. Cada um é único para mim, né? O paciente é único. Então, é importante eu fazer uma coisa personalizada. Claro, sempre, né? Sim. E aquela anamnese longa. Sua consulta é 1 hora no mínimo mesmo. Eu tô vendo que é tanta informação, tanta coisa para trabalhar individualmente, saber que a gente tem que fazer a anamnese direcionada. Porque senão... se eu ficar muito amiga da pessoa que acontece com frequência, demora mais. Demora mais, né? Ó, a gente tinha programado um monte de coisa aqui para falar, mas eu tô vendo que, assim, você gosta de fazer amiga e eu também, porque a conversa tá muito boa e se deixar a gente tá indo embora. Eu acho que a parte 2 que a gente tinha programado, eu vou te convidar pra gente fazer aqui no Tete a Tete pro Rios. Tá ótimo. Combinado, então? Perfeito. Ótimo nossa conversa. Acho que agregou demais pra mim muito. Ai, que bom. Também muito adorei. mesmo. Assim, quero depois fazer perguntas e respostas pra gente colocar no Instagram para as minhas pacientes de ginecologia que não estão buscando por isso ainda, porque eu tenho certeza que elas vão querer também. Sim, com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço.